Olá, graça e paz. Eu sou o Bispo Norei Padilha, do São Paz Church de Pelotas. Tem a sua sede, a Rua Doutor Henrique Canarim, 146, bairro Areal, Bom Jesus, Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Onde temos as reuniões aos domingos, às 19h25, o domingo da celebração a Deus, o domingo do Espírito Santo, o domingo da família. E às terças-feiras, 7h para as 8h, nós temos a Escola de Profetas. E às quintas-feiras, 5h para as 8h, a grande quinta-feira do mover de Deus. Aproveite para se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, para que possamos alcançar o número de 1000 inscrições. É a nossa primeira etapa. E eu quero convidar você para participar, nos ajudar a alcançar este objetivo. Bem, hoje eu quero trazer um comentário. Eu colocaria o tema, o seguinte: a parreira lá de casa. Alguns anos atrás, quando vim morar aqui na praia onde eu moro atualmente, eu aluguei uma casa para vir com a minha família para cá. E nessa casa havia um pé de parreira, né? No qual a parreira, todo mundo sabe, é a que produz uvas. Outros chamam de videira, é a mesma coisa. E aquele pé de videira, ou aquele pé de parreira, estava lá. E eu me empolguei muito, vou comer uvas quando chegar na época. E chegou a época, ela estava com muitas folhas mesmo, verdinha, espalhada por aquele paredão. E eu disse, vai dar muita uva, mas não deu nada, ficou apenas as folhas. E eu, de uma certa forma, fiquei um pouco irritado com a parreira e peguei um facão de podar árvores. E um dia cortei aquela parreira toda com um facão. Ficou apenas um toquinho, quando muito, 1,2 palmo, lá no chão. E minha esposa, quando viu aquele monte de galhos e ramos, tudo cortado no chão, ela entrou em pânico e disse, meu Deus, tu cortou a parreira, nós alugamos a casa, a parreira não é nossa, o pé de videira não é nosso, o que o dono da casa vai falar? Eu disse, olha, já cortei agora, paciência, não tenho o que fazer. E ficou ali aquele toquinho ali, e botei aqueles ramos, aquelas folhagens, tudo, botei tudo por lixeiro lá para frente, e passou o tempo. E de repente um dia eu vinha vindo, saindo de casa, passei pela parreira do meu pátio, na frente da minha casa, e vi que ela estava brotando, vindo uma brotação nova, verdinha. E disse, olha, tá aí, não morreu, graças a Deus que não morreu, mas ficou naquilo. E eu não fui me apercebendo que ela foi brotando, e aqueles brotos foram crescendo, e outros ramos começaram a crescer, e até que um dia, quando eu percebi, ela havia tomado novamente todo aquele paredão no qual outrora ela ocupava. Muita força, ela veio com muita força, muito verde, e chegou outro tempo da estação, e quando eu vi, ela ficou carregada de cachinhos de uvas. E deu tanta uva naquele tempo, naquela época. E eu parei para pensar, o que será que aconteceu tudo isso? E eu tirei uma lição de vida. Sabe, às vezes nós vivemos uma vida que não produzimos nada. Nós não experimentamos nada de novo, tudo é velho, só aparências, folhas, ramos, mas nenhum fruto que nos traga alegria, que nos traga felicidade, que nos traga crescimento, que nos traga prosperidade, que nos traga novos alentos. E às vezes sabe que é necessário a gente passar por esse processo de poda, esse processo de cortar os ramos antigos, velhos, improdutivos, que não produzem mais nada. E lá estamos nós agarrados naqueles velhos ramos, nas velhas amizades, com as mesmas pessoas de sempre, que não agregam nada em nossa vida, amizades que não produzem nada, relacionamentos que não produzem nada na nossa vida. E lá estamos nós vivendo uma vida, uma mesmice de sempre. Entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano. Lá estava aquela parreira, cheia de aparência, nenhum fruto. Ninguém podia se beneficiar dela porque ela não produzia os seus ramos velhos, arcaicos, cansados,
não produziam mais nada. Era preciso, mesmo que eu não tivesse a consciência, foi um ato inconsciente meu. Eu não podei ela porque eu acreditava que ela ia reviver, que ela ia trazer uma brotação nova. Apenas eu estava irado, eu estava bravo com ela, ocupando o lugar. E sem esperar que acontecesse alguma coisa, eu com aquela faca, aquele facão, cortei os seus ramos. E não sabia eu que no lugar dos ramos velhos viriam ramos novos. Sabe, às vezes a gente está precisando de coisas novas da vida, mas a gente não quer se desapegar das coisas velhas, dos ramos velhos que não produzem nada. Amizade que nunca te produziu coisa alguma, relacionamento que nunca produziu nada de bom na tua vida. Lá está você agarrado nas aparências, não, mas vai dar, não, vai melhorar, e nada de novo acontece. Eu aprendi com aquela lição que para o novo vir é preciso arrancar as coisas velhas. É preciso cortar os ramos velhos, podres, que não produzem mais nada e faz da tua vida uma rotina sem graça, de uma vida sem graça alguma. E tem pessoas, são milhões de pessoas que vivem esse estilo de vida. Uma vida que não cresce, que não produz, relacionamentos que não fazem você crescer com nada, pelo contrário, só te puxam para baixo. Pessoas negativas, pessoas que só acham que não dá, que não pode. E lá está você agarrado desses ramos velhos e podres, e é por isso que você não experimenta os frutos novos que Deus tem para a sua vida. Isso só vai acontecer quando você entender que para você provar do novo, é preciso que você se desfaça do velho. É preciso que você largue as coisas que são improdutivas. Sabe, nós temos amizades de anos que são produtivas, mas nós temos amizades de anos que não produzem nada na nossa vida, relacionamentos que não mudam nada na nossa vida. E nós não queremos nos desapegar, ficamos presos a determinadas circunstâncias e situações da vida. Aquela parreira me deu uma lição. Então eu entendi que é preciso podar, é preciso arrancar as folhas secas, é preciso pegar aqueles galhos que estão podres, abichados. Às vezes é um galho que já está seco, outro está semi-seco, mas está marchando para a morte. E eles estão ali apenas ocupando lugar, sugando. Quantas pessoas que nós estamos apegadas a elas, quantas coisas desta vida que nós nos apegamos, estamos ali sendo sugados. Sabe, um dia minha esposa, nós temos uma cachorra aqui nos fundos do pátio da casa, e ela disse, a Débora, a nossa cachorra, estava com um carrapato, e ela me mostrou, aquele carrapato estava grudado, ele estava enorme, aquele carrapato, não sei quanto tempo estava ali com ela, nós não havíamos visto, mas ele estava enorme, porque o processo, a missão de um carrapato é grudar num corpo de um animal e ficar comendo, se alimentando, sugando o sangue dele. Ela se alimenta do sangue, o sangue é vida. Você tem ideia quantos seres carrapatos se apegam às nossas vidas e sugam a nossa vida, sugam o nosso vigor, sugam a nossa força, sugam as nossas coisas e não nos dão nada. Pelo contrário, além de nos tirar, nos leva a um processo de enfraquecimento, de doença espiritual e até de morte espiritual. Aquela parreira me deu uma grande lição. Eu precisava entender que às vezes para ter um novo é preciso se desfazer do velho. Pense bem sobre isso. Quem sabe não está na hora de você fazer algumas podas, podar algumas arestas da sua vida, para que você venha experimentar algo novo que você nunca experimentou. Obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção, um grande abraço e até a próxima palavra do dia.